Bridgerton é um romance de época com cenas hot, isso todo mundo sabe, mas que o Conde Enfeitiçado, sexto livro da série, tem a melhor cena hot de toda a série. Isso talvez você não saiba ou não concorde. Me diz aí nos comentários qual que é a sua cena favorita dessas hot que a gente sabe que a Julia Quinn sabe fazer, né? Tem umas melhores que outras, mas pra mim, o Conde Enfeitiçado ali, ó. Porque pra mim a forma como foi conduzida toda a cena da Francesca e do Michael se entregando um ao outro foi perfeita do início ao fim, principalmente porque tem toda aquela relação de culpa dos dois ali ao longo do livro, mas vamos por partes, né? Eu sou a Carla, seja muito bem-vinda de volta a Geni Geek, e se esse é o seu primeiro vídeo aqui no canal, já tem resenha de todos os livros anteriores a este e também outras coisas de Bridgerton, que eu vou deixar a playlist com todos esses vídeos aqui nos cards, caso você queira ver depois. Para quem acompanha aqui, aliás, deve estar estranhando aqui muitas mudanças, né? Cenário, visual. Cortei meus cabelos, minhas madeixas. Mas em relação ao cenário, gente, mudei de cidade, não foi só de cenário. Eu estou morando em São Paulo agora, então agora mais do que nunca preciso da ajuda de vocês aqui. Se vocês gostam do conteúdo, querem que eu continue fazendo vídeos pra cá, engajem, comentem, curtam, compartilhem com seus amigos para que mais pessoas se inscrevam no canal. Também, quando for comprar as coisas, tem o meu link de afiliado aqui embaixo na descrição de todos os vídeos. E eu gostaria muito de continuar fazendo vídeo pra cá, eu gosto muito de fazer conteúdo, mas como não é a minha principal fonte de renda, ainda eu preciso crescer um pouco mais para que eu consiga receber todo mês aí do YouTube e assim eu consiga também trazer mais conteúdo para cá, porque aí o foco vai ser maior, porque vai estar me rendendo também, vai estar me ajudando a pagar meus boletos, né, galera? Mas continuando, para quem acompanha aqui sabe que viemos de um livro que eu odiei, que foi assim, minha maior decepção, porque era o livro da Heloise, que é uma das minhas personagens favoritas, era até então uma das melhores pra mim. Eu tava muito ansiosa pro livro dela, que me decepcionou do início ao fim, porque não gostei do casal, do par romântico dela, não gostei da forma como ela agiu, parece que ela mudou completamente dos outros livros, que eu tava gostando da personalidade dela, e no dela ela perde toda a essência. Mas enfim, caso você queira saber mais sobre minha revolta com o livro da Heloise, tá lá na playlist das resenhas, vou deixar aqui nos cards, como eu falei. Pro livro da Francesca, eu tava assim, ok, ela era mais afastada da família, não tinha muita coisa dela nos outros livros, uma menção aqui, outra ali, mas não tinha muito da personalidade dela, então a gente não sabia muita coisa, não tava com expectativas e acabei me apaixonando completamente. Pra mim tá aí no top 3 da série dos Bridgertons, junto com O Visconde que Me Amava e Os Segredos de Colin Bridgerton. Eu nem sei a ordem exatamente, mas tá com certeza nos meus favoritos. E esse é um livro que ele se diferencia um pouco do resto da série até então. Por quê? Primeiramente porque a protagonista ela já começa o livro casada, ou ali na parte já casando, porque nos outros a gente vê a evolução do relacionamento, eles se conhecendo, eles se apaixonando, se casando e tudo mais, depois o epílogo lá com os filhos. Mas no da Francesca, no Conde Enfeitiçado, inclusive nem mostrei o livro ainda, né? Essa capa aqui não é das minhas capas favoritas, mas o conteúdo é ouro. Enfim, e aí no caso ela vai começar o livro casada com um conde. Ela vai passar um tempo aí nessa primeira parte do livro com esse marido que não é o protagonista da história, não é o par romântico dela, não é quem vai ser a história, não vai ser sobre o marido dela, vai ser sobre o Michael, o par romântico dela, que é o primo do John. O Michael, ele sempre foi um libertino e tudo mais, e aí ele chega num evento e se apaixona perdidamente por quem? Pela Francesca. Pena que esse evento era simplesmente o noivado dela com o primo dele, o Joe, né? Então tudo bom. Aí, assim, ele teve que conter os sentimentos dele, teve em respeito, porque ele adorava o primo e se apaixonou pela mulher errada, né, galera? Aí ficou esse amor platônico aí durante um bom tempo. Isso foi algo que me fez gostar muito do personagem do Michael, porque ele gostava muito do primo, que era quase um irmão pra ele, e ele ainda virou amigo da Francesca, mesmo tendo esse sentimento, tendo se apaixonado por ela. Ele nunca passou do ponto, nunca se declarou, nunca ficou com inveja, nada disso. Claro que tinha ali o sentimento de tristeza, né, porque ele chegou meio que tarde demais. Porém, isso me fez gostar dele porque ele respeitou muito mais essa
essa relação com eles. Ele gostava muito tanto da Francesca quanto do John, e seria muito compreensível se ele se afastasse, né, ou se ele tivesse alguma reação assim diferente da que ele teve, mas ele continua ali sendo próximo deles, sendo amigo da Francesca. Cara, eu achei isso muito legal, muito maduro da parte dele. Aí tem gente que vai falar assim, não fez mais que obrigação, né? Mas, tipo, é uma coisa que faz a gente se identificar, não é bem a palavra, mas faz a gente gostar um pouco mais do personagem por ele ter uma atitude legal, assim, porque ele poderia ser um babaca ou um egoísta, assim. É porque, assim, seria compreensível também. Eu entendo tudo, mas é porque essa atitude eu achei muito maduro e eu não esperaria isso de um homem, aquelas. E outra coisa que é bem diferente do Conde Enfeitiçado para os outros livros é a passagem de tempo. Tanto é que eu acho que esse é o primeiro livro que tem isso aqui, ó. É o primeiro livro que tem isso aqui de parte 2. Eu não lembro dos anteriores terem algo assim, porque se passa 4 anos depois. Foca de novo aqui em mim. Focou. E aí tem essa passagem de tempo que difere bastante dos outros, porque como eu falei, é mais linear. Cada livro anterior a esse é mais linear, se passa ali em meses, talvez até anos, mas tem proximidade, tem uma coisa linear ali contando cada parte e tudo mais. Os únicos 2 livros que eu acho que são um pouco parecidos nessa questão de passagem de tempo, eu acho que é o do Colin, mas só que do Colin não é uma coisa assim de passagem de tempo, porque quando ele percebe que ele tá apaixonado pela Penélope, é ali papão, assim, questão de semanas, meses, né? Não lembro exatamente, mas não demora anos. No caso, assim, demora anos porque ele conhece a Penélope desde criança, então até ele se apaixonar, mas assim, do momento que ele volta e aí começa a ver a Penélope com outros olhos, é bem rápido. E o outro seria o do Benedict, porque se passa algum tempo ali até ele encontrar ela de novo, então tem alguma coisa assim, mas esse eu acho que foi o mais espaçado, porque foram 4 anos que separaram. Aliás, eu acho que parece até mais com o do Benedict. O do Colin eu não sei se eu colocaria, mas o do Benedict é bem parecido, essa coisa dele se apaixonar ali, porque o Benedict ele se apaixona ali no baile, e aí depois ela some e depois de algum tempo, assim, não sei se 2 anos, não sou muito boa com datas, gente, mas passa algum tempo ali depois até ele reencontrar e acaba não reconhecendo ela. Mas o caso do Michael, ele sabe desde o primeiro momento que ele ama a Francesca e ele fica próximo dela durante um tempo ainda em que ela fica casada com o John. E aí tudo começa com a Francesca casada ali, eles vivendo próximos, convivendo juntos, até que ela se torna viúva do John. E o John era um conde, sem um herdeiro, a única pessoa que poderia assumir o título seria o Michael, que era o parente mais próximo homem ali para assumir o título de conde. E o Michael nunca desejou ter esse título e acabou que ele ficou com muita culpa, porque ele já desejava a esposa do primo, e aí quando ele morre, ele vai herdar também o título que era dele, então ele se sente meio que um invasor, sabe? Essa coisa de tomar tudo que era do John, então ele fica se sentindo muito culpado com todos esses sentimentos dentro dele, e ele, nesse momento, ele se afasta e vai pra Índia passar 4 anos fora da Inglaterra. E eu acho que nesse momento é ainda mais compreensível que ele tome essa decisão, porque foi muita coisa de uma vez só pra cabeça dele. Ele amava o primo e aí de repente ele morre de uma maneira que ninguém sabe explicar o porquê, e aí tem a dor de perder o primo que ele tanto amava, a culpa de tudo isso que eu falei, o desespero de ter que assumir um título que ele nunca quis ter e as responsabilidades que vinham junto disso. E aí a história dá um salto de 4 anos, com o Michael passando todo esse tempo na Índia e a Francesca tendo continuado com o título de condessa pelo Michael nunca ter se casado. Até que ele volta pra Grã-Bretanha, porque aí já passou 4 anos, já deu pra dar uma refletida, não dá pra fugir pra sempre, né? E nesse tempo, a Francesca passou por muita coisa, né? Ela meio que perdeu o marido e o amigo, porque ele acabou indo pra longe e não respondia, eles não se comunicavam, então eles se afastaram bastante durante esse tempo e ela estava sofrendo muito por várias questões e o relacionamento deles ficou abalado durante todo esse tempo e vai começar a ser reconstruído aos pouquinhos, bem aos pouquinhos, quando ele volta. Ela
ainda meio que com uma mágoa dele ter fugido ali, né, ter se afastado dela no momento que ela mais precisava, e ele ainda com todo aquele sentimento de conflito interno, culpa e tudo mais. Esse livro tem alguns clichês que eu não gosto muito, que é o de segundas chances e amor à segunda vista. Mas, por outro lado, tem também o Friends to Lovers e principalmente aí o Slow Burn, que é sensacional. É escrito assim de uma maneira que você fica ansiando pelas coisas acontecerem, então é um livro que você lê bastante rápido. E desde a volta dele, eles ficam um bom tempo aí nessa coisa do relacionamento meio estranho, porque eles eram muito amigos e aí se afastaram, tem mágoas, tem culpa e outros sentimentos que impedem esse amor de aflorar. E até então, a Francesca nunca tinha pensado no Michael como um homem, como um interesse romântico para ela, como uma possibilidade de marido, não de forma romântica. Até que rola o primeiro beijo, que é quando muda tudo, que ela começa a ver ele com outros olhos ali, começa a ter desejo por ele, algo que começou a perturbar muito ela, assim como sempre perturbou o Michael, dessa coisa da culpa de, nossa, é o primo do meu falecido marido, é uma pessoa muito próxima, tanto de mim quanto do meu marido, então começou a ficar muita coisa na cabeça dela, tipo, eu não posso desejar esse homem. Ela já achava que não podia desejar ninguém, não podia ter um marido, aliás, ela procura por um marido, mas só pra ter filhos, que ela queria ter filhos, mas nunca pensou em se apaixonar novamente. E aí ela começa a se apaixonar pelo Michael e fica aquela coisa, meu Deus, não, eu não posso, não vou, não quero, não dá. Eu gosto muito de como a Julia Quinn trabalha todos esses sentimentos conflitantes, sabe? O passo a passo deles entendendo o que eles estão sentindo, deles aceitando depois, porque o John foi uma pessoa muito importante na vida dos dois, então quando surgem esses sentimentos, é um turbilhão, é uma coisa que é muito pra cabeça, pro coração, e fica realmente muito confuso, tanto pra Francesca quanto pro Michael. E eu acho que isso contribui também pra esse slow burn, porque eles precisam de tempo pra entender o que eles estão sentindo e pra se reconciliar, pra, enfim, toda essa parte do baque da morte do John, e aí depois eles se afastando, voltando, se reconciliando, se reaproximando e finalmente se apaixonando aí e criando a conexão e depois se casando, obviamente. E falando em John, uma coisa besta que eu adoro na série dos Bridgertons, que me faz entrar um pouco mais na história, é porque, assim, se passa numa outra época antiga, que a medicina não era tão avançada. Então a morte do John fica meio que ninguém sabe o que é, e a gente supõe aqui que seja talvez um aneurisma ou algo do tipo. E a gente, com a nossa mentalidade de hoje, com os conhecimentos de medicina que a gente tem hoje, que na época não tinha. Então isso do John, o pai dos Bridgertons mesmo, que morreu com uma picada de abelha, provavelmente porque era alérgico e eles não sabem exatamente porquê. E aí fica essa coisa tipo, caraca, um homem morreu por causa de uma picada de abelha. Devia ser uma coisa muito louca pra época, né? Então essas coisinhas, detalhezinhos assim que me fazem gostar, não só da série Bridgerton, mas quando tem essas coisas em qualquer livro, eu gosto bastante, é divertido. E aí voltando, depois deles se entenderem, entender os próprios sentimentos, vão começar a se relacionar, e aí temos a cena hot, maravilhosa, que é pra gente suspirar. Porque, cara, é um nível de detalhe. Eu não tô nem falando de detalhe de descrição, que também é bom a forma como a autora narra ali. Mas é uma questão da história mesmo, sabe? Mas antes de falar mais disso, eu queria falar da importância de Colin Bridgerton neste livro, principalmente pra junção do casal, né, Francesca e Michael. Ele dando uma de Cupida. Ai, cara, sinceramente, eu amo. O Colin que eu menos gosto é o Colin do livro dele. Ainda assim é perfeito, eu amo Colin. Eu acho que ele só perde realmente pra Violet, que é a minha personagem favorita. Eu não canso de dizer isso, que eu amo essa mulher. Mas o Colin, cara,
é perfeito. Isso é uma coisa bem interessante também, porque acontece mais ou menos na mesma época que o Colin e a Penélope vão se casar. Então é a desculpa perfeita pro Michael visitar a Francesca, que fugiu pra Escócia ali quando rolou o primeiro beijo. Acontece que o Colin fala que vai se casar com a Penélope. E é uma notícia meio chocante, né? Aí o Michael fala, não, alguém tem que avisar pra Francesca. Olha, quem que será que vai? Eu vou, não, eu me ofereço como tributo. E aí ele tem a desculpa perfeita pra ir atrás dela, né? E como se o Colin não tivesse planejado tudo isso, porque esse garoto não dá ponto sem nó. Foi ele, inclusive, que percebeu antes de todo mundo que o Michael estava apaixonado pela Francesca e que eles combinavam ali. Então, ele foi o cupido da relação. Aí o Michael vai atrás da Francesca e lá ele tenta convencer ela que é uma boa ideia ela se casar com ele. É muito engraçado isso, porque ele tem todo, tipo, ele quase que, se tivesse slide pra época, ele teria montado um slide. Motivos pra Francesca casar com o Michael. E ele teria lá passado 20 slides de coisas que faziam sentido pra ela se casar com ele, porque a Francesca é uma pessoa muito prática. Então, não só essa coisa do romantismo não seria suficiente. Ah, você me ama, eu te amo. Não seria suficiente. Então ele começou a criar os motivos para ela se casar. Não, porque você continuaria como condessa. Enfim, ele criou todo um negócio para convencer ela. Mas o que realmente acabou convencendo, digamos assim, foi essa coisa da paixão, do desejo, da libido, né, galera? E aí não deu pra conter, a Francesca foi seduzida e aí tem toda essa cena que acontece. Eu acho que eu gostei muito dessa cena, justamente porque não é só uma questão de descrição e da parte sensual. É uma cena super divertida, principalmente também porque a Francesca ela não é mais virgem por já ter sido casada e ele fica meio que provocando ela. Então cara, é perfeito. São várias camadas nessa cena que só lendo, só quem viveu sabe. E ainda nesse momento, quando tá rolando ali as carícias e tudo mais, a Francesca ainda tá pensando muito que, tipo, é o primo do meu marido aqui, e o que tá acontecendo? Eu tô desejando esse homem, eu tô gostando dele, do que ele tá fazendo. E ela fica com esse sentimento conflitante dentro dela, mas o desejo acaba falando mais forte. Mas acima de tudo, eu acho que o que me conquistou foi justamente a construção até chegar nessa cena. Porque a autora sabe dosar e foi botando ali cada coisinha aos pouquinhos, de forma que a gente percebe como eles se gostam e se protegem antes mesmo de tentar ter algo romântico, de ter desejo um pelo outro, né? O Michael sempre foi apaixonado por ela, mas ele nunca demonstrou isso pra ela, justamente em respeito ao John e a ela mesmo, né? E eu nunca quis esperar um livro tão divertido logo no da Francesca, que assim, a gente não sabe muita coisa da personalidade dela nos livros anteriores e a gente não sabe muito bem o que esperar, né? E aí logo no dela é muito divertido, mas afinal ela é uma Bridgerton, não é mesmo? Eu tava esperando ali uma coisa meio Mary Bennet, sabe? Misturado um pouco com Jane, uma pessoa romântica, quietinha, mas que é meio snob. Mas ela tem uma coisa meio divertida, prática e irônica às vezes, que faz a gente pensar assim, não é? Realmente ela é uma Bridgerton. A gente sente a essência dessa família, né? Eu acho que a personalidade dela aqui era o que eu esperava pra Heloise, assim, com algumas diferenças, obviamente, que a Heloise é mais expansiva e mais direta, mas pro livro da Heloise, ela assim, ela tinha essa coisa de ser direta, mas ela perdeu um pouco da essência mais curiosa e audaciosa que ela tinha nos outros livros, e eu acho que a Francesca, ela entregou muito mais, prometeu nada e entregou tudo. Então, em seus respectivos livros, Francesca dá de 10-0 na Heloise. E falando aqui na família, eu fiquei muito feliz por ter essa participação mais que fez diferença para a história do Colin, porque assim, eu já falei, já devo ter falado em outros resenhas por aqui, eu acho que o que eu mais gosto na série dos Bridgertons é justamente quando aparece a família, a interação entre eles, mostrando a personalidade de cada um, porque é uma coisa meio caótica que é muito gostoso de ler. É nesse momento que eles brilham, entendeu? E o engraçado é que mesmo a Francesca sendo a Bridgerton mais afastada, tendo casa na Escócia e, né, tendo casado muito nova, e toda essa coisa de ser mais
distante da família, a gente nem esperaria tanta participação assim direta de alguém da família, mas tem até mais do que em outros livros de pessoas que eram mais próximas. Então eu fiquei muito feliz de ter o Colin. Também tem um momento ali com a Violet que, ai, perfeita, gente. Eu amo como ela é sagaz com as coisas. E os momentos bem... Até tem um momento ali, uma cena emocionante dela com a Francesca. Amei cada minuto lendo esse livro. Essa cena da Violet também é perfeita. Tô ansiosa pro livro da Violet. Agora, uma coisa que eu senti falta de novo foi da Lady Whistledown. Porque, assim, a descoberta de quem é a Lady Whistledown foi no 4º livro. Aí, beleza, a gente passou pelo livro da Eloise, que citou muito brevemente. E aí a gente tem esse livro da Francesca, se passa justamente na época que é revelado isso. Então, eu fiquei meio assim, por que não falou mais, né? Nos primeiros 4 volumes, sempre tinha no início dos capítulos, um comentário da Lady Whistledown, né, aquela coisa irônica, era muito divertida. Então eu senti falta no livro da Eloise, senti falta novamente. Nesse a gente tem, tipo, cartas dos personagens, que é legal também, eu vou mostrar aqui. Mas tem momentos, tipo, de vários personagens, não necessariamente só... Eu acho que tem até coisa da Eloise aqui, que mostra um pouco da personalidade de cada um, então é bem legal também. Aqui não sei se vai dar pra ver direito, mas tem aqui um exemplo de carta do conde pra não sei quem. Então todos os capítulos têm algo assim. Foca de novo em mim. Oi. Câmera. Ação. Só que aí tem um negócio que eu vi num comentário que eu fui pesquisar sobre os Bridgertons, vi umas avaliações assim na Amazon, e aí eu descobri que tem aquele livro de contos da Lady Whistledown, que eu acho que é esse, né? Que tem contos para cada livro. Então, cada conto vai responder algo que ficou no ar na história respectiva de cada livro. Então, eu acho que isso da Lady Whistledown vai ser uma dessas coisas que vai ser mostrada durante esses contos, né? Então, acredito que todas as coisas que ficaram sem resposta vão ser explicadas em algum momento. Tipo, do Duquiel tem umas cartas do Simon, do pai dele, e não mostra o conteúdo dessas cartas. E aí, cada livro tem alguma coisa que você fica, poxa, faltou isso. E a gente acha que isso é só porque não foi importante, mas vai ser mostrado nesses contos. Pelo menos foi isso que eu entendi ali do comentário da avaliação da pessoa. E por falar em Amazon e livro, gente, minha nova obsessão são os livros da edição de luxo da série dos Bridgertons, que é a coisa mais linda. É um livrinho assim de bolso. Eu achava que era grande, mas eu vi na livraria e é um livrinho desse tamaninho assim, que eu vou deixar o link aqui agora. É um pouco difícil de achar o box, mas vende cada livro separadamente. Então, um livrinho desse tamaninho, com umas capas super fofas, meio que dá a impressão que é um livro de época, e a borda é dourada, gente, e por dentro também a letra não é miudinha, é uma letra confortável. Cara, é perfeito, eu preciso muito desses livros. E se você quiser comprar, e deve ter algum vídeo mostrando aqui, quando eu comprar, obviamente, eu vou mostrar aqui também, mesmo que já tenha pessoas mostrando, eu vou mostrar aqui no Gene Geek também, mas não sei quando que eu vou poder comprar, mas eu vou mostrar aqui. E se você quiser comprar a sua edição, o link vai estar aqui na descrição. Como eu falei no início do vídeo, me ajuda muito você comprando coisas, mesmo seja... Enfim, não precisa ser só livro, mas pelo meu link você vai, na mesma página você pode colocar outras coisas no seu carrinho e eu recebo a comissão pela compra, você não paga mais nada por isso, você não faz diferença nenhuma na sua compra, mas pra mim muda tudo porque eu recebo a comissão da Amazon e isso me ajuda muito. Como eu sempre digo, um patrocínio que vocês me dão. Mas enfim, esses livrinhos são as coisas mais lindas, fofas da minha vida, que é minha nova obsessão. Eu sou apaixonada por edições bonitas e essa é a minha obsessão do momento. Me conta aí nos comentários o que você achou de O Conde Enfeitiçado. Você gostou tanto quanto eu ou não foi dos seus favoritos? Eu já vi uns comentários das pessoas falando tipo, é ok, mas pra mim isso aqui, gente, top 3, ouro, amei demais. E você pode continuar assistindo outras coisas sobre
sobre Bridgerton clicando aqui na playlist na tela, ou então também outras resenhas de livros que eu já fiz aqui no canal, é só clicar aqui também na playlist. Eu te encontro em algum desses vídeos. Até a próxima, um beijo, tchau!